Olá, olá, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está no nosso terceiro dia de propósito, graças a Deus por isso, não é mesmo? Eu não sei se você já sabe, se você já está por dentro, né? Nós estamos aqui fazendo um propósito com o Senhor, 12 dias de devocionais, no qual a gente faz esse devocional, ele é curtinho, pequeno, né? Para que a gente possa pedir ao Senhor e se apresentar a Ele em jejum, né, pedindo a Ele por 2025, para que a gente tenha mais força, para que Ele derrame sobre nós unções poderosas, para que a gente possa vencer obstáculos, para que a gente tenha mais favor, mais graça dele, para que a gente possa ouvir melhor o Espírito Santo, para que a gente possa ter mais coragem, né, para colocar em prática os direcionamentos que ele vem nos dando, que ele vai nos dar para o ano de 2025. Enfim, e você pode acrescentar os seus objetivos aí nessa lista de coisas que a gente tem pedido ao Senhor, né, nesses dias. Então vamos para o nosso terceiro devocional. Hoje a gente vai falar sobre o Espírito de Jesus em nós, né? Nós estamos construindo aqui, nesses dias que nós estamos nos encontrando, nós estamos construindo um conhecimento que é a respeito do tempo do jejum. Se nós, cristãos dessa época, deveríamos jejuar ou não, né? Eu sei que tem muitas visões a respeito sobre se jejum deveria ser praticado ou não, e eu acredito muito que o Espírito Santo ele está conduzindo, né, todo um povo a uma época de jejum, todo um povo cristão, né? Nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo a realmente, como o pastor Luciano Subirá falou, a uma cultura de jejum, no qual a gente vai poder colher os frutos de uma promessa feita há muito tempo de que nossos filhos, né, nossos jovens, os sonhos, o derramamento do Espírito, que diz respeito às últimas chuvas. Precisamos nos preparar e esse é o lugar, essa é uma ferramenta que o Senhor deixou para que a gente pudesse encontrá-lo, que a gente pudesse fortalecer nele. Amém? Então, começando no dia de hoje, nós vamos lá para a leitura, né, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 18, que diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É um versículo bem curtinho, né? E nesse versículo a gente vê que Jesus está dizendo: Não vos deixarei órfãos. Ele está mais uma vez falando sobre o período em que ele não estaria conosco, mas que ele não nos deixaria órfãos. Ele deixaria alguém aqui conosco. E esse alguém, a gente sabe, é o Espírito Santo. Quando o Senhor partiu, né, para a glória, para estar com o Pai, ele disse que deixaria alguém, que era importante que ele fosse, para que esse outro pudesse vir. E esse outro é o Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo ficou conosco. Então, só que nós temos um outro entendimento também. É importante entender a figura da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que andou com Jesus é o mesmo Espírito Santo que hoje está em nós. Então, esse Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E vamos ver, por exemplo, que a Bíblia confirma que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 16 e no versículo 7, diz assim: Dada uma circunstância, né? Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Ora, não poderia haver dois espíritos, né? O Espírito Santo e o Espírito de Jesus, eles são os mesmos. Então, o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Jesus. O mesmo que esteve sobre ele é o que está conosco agora, e a gente chama de Espírito de Jesus. Quando ele partiu, ele deixou alguém aqui, não como eu já ouvi, né? Não como se fosse uma coisa, um substituto meia boca, não é isso, é realmente alguém que assumiria esse lugar,
e que traria então um novo ministério, porque a gente teve o ministério do Pai, a gente teve o ministério do Filho e a gente tem agora o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito de Jesus. E a gente vê a Bíblia então confirmando que o Espírito Santo é sim o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus os impediu, né? É o mesmo Espírito. E a gente tem mais passagens bíblicas que vão confirmar isso, né, que já foi dito lá em 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 17, a gente vai ver a mesma coisa, a mesma confirmação. Ora, o Senhor é o Espírito. Quem foi chamado de Senhor? Jesus era chamado de Senhor, né? E o Pai, né, Deus, ele era chamado de Pai, Jesus foi considerado de Senhor, de Mestre, é Ele que a gente chama de Senhor. E aqui está se referindo a Cristo. Então, o Senhor, né, o Senhor Jesus, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, só para a gente completar a leitura. Então, a gente vê aí nesse trecho, 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, mais uma confirmação de que o Espírito de Jesus, então, é o mesmo Espírito Santo e vice-versa. Tendo passado por esses trechos, então a gente vai falar um pouco sobre o entendimento que se tem a respeito do jejum. Alguns entendimentos, e a gente precisa usar a gente usa esses trechos da Bíblia como argumentação para desfazer esse entendimento, né? Esse entendimento de que o jejum era para cristãos, foi para cristãos do passado e não precisa ser feito agora. Então, qual é um dos entendimentos que a gente vê, que a gente escuta ser dito, né? Quando Jesus estava aqui, ele foi abordado e foi questionado por que os discípulos dele não jejuavam. E ele disse que não deveriam jejuar se o noivo estava presente, e eles colocando como noivo, a gente já falou sobre isso. E ele diz assim que eles iriam jejuar quando ele não estivesse presente. Haveria um tempo em que quem se considerasse discípulo de Jesus iria jejuar, né? E aí qual é o entendimento que eles fazem? De quando Jesus anunciou a sua partida, ele disse assim, olha, eu vou partir, mas eu vou voltar, né? Ele diz, eu vou partir e eu vou voltar. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu preciso ir para que esse outro venha. E quem vem é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, né? A gente já viu isso. Se o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, então qual é o entendimento que alguns podem ter? De que o jejum, ele foi para um período em que eles estavam sozinhos, sem Jesus e sem o Espírito de Jesus, sem o Espírito Santo, para aquela época ali. Então, quando lá da ocasião do Pentecostes, né, eles fizeram o jejum, eles aguardavam a chegada, né, desse terceiro, quando eles chegavam, aguardavam então a chegada do Espírito Santo, do Espírito de Jesus, que era esse outro que o Senhor tinha anunciado, eles faziam jejum. Eles estavam orando, eles estavam se consagrando, né? Eles estavam ali. E aí o Espírito Santo então desce. Então há um entendimento de que é nesse período que se deveria fazer o jejum. Só que, ora, se é plausível até a gente aceitar essa argumentação como verdadeira, né, e deixar realmente o jejum de lado. Só que você há de convir que se o entendimento fosse esse, por que que Paulo, ao escrever para os Coríntios, ele diria o que está escrito em 2 Coríntios 5:8? Vamos ler. Diz assim, ó, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Vamos lá. Quem é o Senhor? O Senhor é Jesus, que é o mesmo Espírito que a gente viu já em trechos anteriores. Então, Senhor, Jesus, Espírito, Espírito Santo, a gente está falando do mesmo Espírito. Então, por que se Jesus estava nele, se Jesus já estava nele, na figura do Espírito, por que que ele desejaria deixar o corpo, já que ele era templo do Espírito, né? Por que que ele deixar o corpo para habitar com o Senhor? Se ele não tivesse, se isso fosse
suficiente. Então, não faz sentido. Faz sentido para você? Não faz sentido, né? Ele dizer que quer deixar o corpo para poder habitar com o Senhor. A gente tem mais um texto que fala sobre isso, porque Paulo vai repetir o mesmo que ele disse lá em 2 Coríntios, ele vai repetir em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 23. O mesmo desejo ele repete. Olha só o que está escrito. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. É muito melhor. Ele sabia que ele precisava estar com os irmãos, né, estar com os outros aqui para poder ensinar, para poder advertir, para poder caminhar com eles, enfim, para fazer uma obra. E o tanto que ele tivesse aqui, mais e mais pessoas poderiam ouvir e ser alcançados, mas o desejo dele, de verdade, era de partir para estar com o Senhor, para estar com Cristo. Então, lá em Coríntios, ele diz assim: partir, deixar o corpo para habitar com o Senhor. E aqui ele diz: partir novamente, partir, mesma figura, partir para estar com Cristo. Então, Cristo, Senhor, enfim, são a mesma coisa e são a mesma pessoa, digamos assim, é melhor ficar mais bonito, né? E quando a gente fala do Espírito, do Espírito Santo, a gente está falando do Espírito de Jesus, o mesmo que esteve em Jesus, né? A gente está falando, é o mesmo Espírito que habita em nós. Ele tem, sim, o seu ministério de preparar a igreja para o encontro com o noivo. Não faria sentido ele nos preparar para algo que já está em nós. Então, ele nos prepara, se ele nos prepara para um encontro, é porque esse encontro é algo muito melhor, como disse então o apóstolo Paulo, algo que ainda vai acontecer. Portanto, o entendimento é justamente esse, de que o jejum então seria para nós. Mas eu quero deixar então você refletindo sobre isso, porque pode ser que você tenha recebido esse outro entendimento que eu falei e hoje você está tendo acesso a um novo entendimento. Você não precisa engolir isso assim rápido, mas você pode pedir ao Senhor discernimento. Se é assim que deve ser entendido, se você deve entender dessa maneira, né? Você pode pedir discernimento ao Espírito Santo sobre o que nós conversamos aqui hoje. E o jejum, ele justamente vai fazer isso com você. Ele vai te ajudar a ter mais sensibilidade para ouvir melhor o que o Espírito Santo vai te falar a respeito desse assunto. Bom, antes da gente terminar, a palavra de hoje, nosso devocional, eu queria lembrar, né, que eu queria lembrar que nós devemos caminhar com o Senhor, que é nosso papel quanto igreja andarmos todos juntos e unidos, pegando sempre na mão uns dos outros, e que o Evangelho, né, o Evangelho de Cristo, é um evangelho que não começou agora, né? É um evangelho que vem desde muito tempo. Gente, tem muita coisa para compartilhar, vocês não têm noção. É muito entendimento, muito conhecimento que a gente vai poder desfrutar aqui nos próximos dias. Há muito que o Senhor quer que nós compreendamos a respeito do jejum, dos benefícios dele e dessa ferramenta poderosa que ele deixou. Eu quero destacar sempre isso, né? Porque nós crescemos muito através do jejum. Eu sei que não é só isso, jejum, oração, leitura da palavra, e tem muitas outras coisas que são recomendadas, mas a gente não pode negligenciar essa parte. E se você recebe esse convite, se você sente dentro de você uma chama começando a acender a respeito desse assunto, e você deseja fazer esse jejum, começa. Que seja algo simples, mas começa. Dá um pontapé inicial, assim. Participa conosco. Você não precisa tirar todas as refeições. De repente, você pode tirar, durante esses 12 dias que a gente está fazendo, você pode, de repente, tirar só o café preto. Você pode tirar só o pão e comer só frutas. Você pode decidir não comer doces durante esses dias, enfim. Você pode ir de acordo com o direcionamento que o Espírito Santo te der. Mas se você sente dentro de você esse convite ardendo,
Não deixe passar. O Senhor tem coisas para falar comigo, com você, e é muito mais para entregar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer, Pai, por todo esse conhecimento que o Senhor tem passado para nós, por todo esse entendimento, Senhor, por essa chama que arde em nosso peito a respeito do jejum, uma fome que a cada dia que passa aumenta mais, e cada vez que vai passando os dias mais, a gente vai sentindo vontade de estar perto de Ti e de experimentar desse banquete espiritual que o Senhor tem para oferecer. Senhor, nós te apresentamos durante as nossas orações o ano de 2025. Senhor, vem participar da nossa vida, vem estar conosco, vem guiar os nossos passos, estar perto de nós, nos orientar, Senhor. Mas precisamos também aprender a ouvir a tua voz. Senhor, que nós estejamos mais sensíveis para te ouvir, que nós tenhamos mais coragem, Pai, para botar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos pedir, tudo aquilo que o Senhor já tem nos ordenado a fazer. Senhor, nos orienta, nos capacita. Senhor, seja conosco durante todo esse tempo. Fica conosco, Senhor, durante todo esse propósito. Aviva os corações, Pai, nesta manhã. Prepara os corações específicos para ouvir essa mensagem, ó Pai, que ela seja replicada, multiplicada no meio do teu povo e que ela, todo o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, possa ser despertado, Pai, para um movimento espiritual de jejum, Senhor, que o teu povo seja despertado, Pai, para um movimento espiritual de jejum que vai movimentar e avivar toda a tua igreja em todo o mundo. É o que eu te peço, Senhor, nesse momento e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amanhã a gente se encontra para o nosso próximo devocional. Se você estiver se alimentando dessas palavras e acha que elas também podem alimentar tua irmã, teu irmão, teus familiares, manda o link. Convida os teus irmãos, convida as tuas amigas, os teus amigos para fazer esse propósito junto com você. De repente você pode juntar na sua casa, na sua cozinha, preparar uma mesa e convidar amigos e amigas para estar com você, para orar com você e fazer esse devocional todas juntas. O Senhor pode usar cada uma de vocês umas para as outras, para que vocês possam orar e o Espírito Santo ser derramado aí. Eu acredito nisso, eu tenho fé que o Senhor vai fazer grandes coisas nesses dias. Amém? A gente se encontra amanhã no nosso próximo devocional. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.